Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar num cantinho talvez menos conhecido da história bíblica. Vamos falar de Zaanim ou Zaanem, uma localidade antiga lá no norte de Israel. Para guiar a nossa conversa, a gente está usando um artigo do site Teológico e a ideia aqui é, explorar o que dá para saber sobre esse lugar. Sabe? Apesar de parecer secundário na época, Zaanim está ligada a um evento bem dramático do período dos juízes. Fica a pergunta, né? Como um lugar pequeno assim ganhou seu espaço na Bíblia? Parece que tem a ver com uma mulher, Jael, e uma atitude bem decisiva dela. Vamos investigar isso. Para a gente começar, vamos tentar situar Zaanim no mapa. O material diz que ficava no território da tribo de Naftali, isso é, bem ao norte do Israel antigo. Exato. E reforça essa ideia de que não era, assim, um centro muito importante. Pois é. E olha, é bom dizer logo de cara, a localização exata mesmo, a gente não sabe. É um mistério arqueológico até hoje. Sério? Não acharam nada concreto? Nada confirmado, tipo, aqui era Zaanim, mas assim, a pesquisa acadêmica e o nosso material aponta isso, sugere que ficava ali, perto do Monte Tabor, na Galileia, o que bate, geograficamente falando, com o território de Naftali, né? Ah, entendi. Bom, pensando na Galileia, mesmo sem o ponto exato, dá para ter uma ideia da paisagem, né? Com certeza. O artigo fala de colinas, vales férteis, rios, lagos. Imagina um lugar verde com potencial para agricultura. Sem dúvida. E essa geografia, ela praticamente dita o modo de vida, né? Com terra boa e água por perto, a agricultura devia ser o carro-chefe da economia ali. Uhum. Talvez uma pecuária menor, aproveitando os passos dos vales. Aquela vida bem ligada à terra, sabe? Bem comum naquela região naquela época. Faz sentido. Mas é bom lembrar, né? Essa mesma geografia de vales e colinas também podia deixar a área meio vulnerável. Conflitos, movimentação de gente, era parte do cenário. Falando em movimentação, isso me leva a um ponto curioso. O nome da cidade. Ah, sim. O artigo menciona Zeanim, Zanaim, Nin, Bezanaim. São variações, né? Todas com raiz hebraica. O que esse nome nos diz? Olha, aqui a coisa fica interessante mesmo. O significado que o pessoal aponta é remoção ou migração. Migração? É. E isso abre um leque de ideias sobre como o lugar começou, né? Será que foi gente que veio de outro canto e fundou ali? Talvez um grupo nômade que decidiu parar, ou, sei lá, refugiados de alguma briga na região? Isso não era incomum na Idade do Bronze, início da Idade do Ferro por ali. O nome parece guardar essa memória de deslocamento, entende? Nossa, que diferente. Não é um nome de conquista ou de uma montanha, migração. Sugere uma história mais dinâmica, talvez. Exatamente. Muitos nomes bíblicos são mais óbvios, né? Ligados a um evento, uma promessa, uma descrição física. Migração é mais sugestivo. Uhum. Pode ser a fundação por migrantes ou talvez um ponto de parada para quem estava se movendo. Levanta mais perguntas que respostas, o que é bem comum nesse tipo de estudo histórico, né? Totalmente. E antes dos israelitas chegarem, quem morava lá? O texto base fala que não tem certeza, mas que talvez fossem cananeus. Sim, essa é a aposta mais lógica. Os habitantes originais da terra, segundo a Bíblia, descendentes de Canaã, filho de Noé. Exato. Considerando o contexto geral da região antes da expansão israelita, faz todo sentido. E se eram cananeus, a gente pode imaginar um pouco da cultura deles. Como era? Bom, o material menciona o politeísmo, né? Vários deuses. Tipo Baal, que era super importante, ligado à fertilidade, tempestade. Astarote ou Aserá, uma deusa também ligada à fertilidade e guerra. Ah, já ouvi falar. Pois é. E outros, como Moloque, Quemos, que algumas fontes ligam a rituais talvez mais pesados. Era um mundo religioso bem diferente do monoteísmo que os israelitas trariam depois, bem complexo. E Zaanim nessa época pré-israelita? O que aconteceu com ela? O artigo levanta umas hipóteses, né? Destruída, abandonada. Sim,
ou talvez assimilada por vizinhos mais fortes. Tudo isso antes da chegada dos israelitas, que o texto situa mais ou menos em 1400 a.C., uma época de muita mudança lá no Levante. E é só com a chegada dos israelitas que Zaanim entra nos registros que a gente tem hoje, certo? Basicamente sim. Principalmente pela Bíblia, né? Livros de Josué e Juízes. É aí que o lugar entra na história e na geografia das tribos de Israel. Mesmo que a conquista não tenha sido uma coisa linear, né? Exato. Foi um processo longo, complexo, gradual em muitas áreas. Não foi aquela varrida total que às vezes a gente imagina. Certo. O livro de Josué, capítulo 19, versículo 33, menciona Zaanim. Como o artigo diz, está lá numa lista de cidades da herança de Naftali. Uhum. Mas é quase uma nota de rodapé, né? Sem muito destaque. Bem administrativo. Exatamente. Uma menção geográfica, basicamente. Mas aí, chegamos no livro de Juízes, capítulo 4. E aqui a história esquenta. Zaanim, mesmo que indiretamente, ganha seu momento de destaque bíblico. É aí que entra a história de Cícera. Isso. O artigo fala dele. Quem era Cícera exatamente? Bom, Cícera era o comandante do exército de Jabim II, rei de Azor. Azor era uma cidade-estado cananeia bem poderosa na época. Ah, tá. E segundo Juízes, esse rei Jabim oprimia os israelitas. Císera era conhecido por ter muitos carros de ferro. 900, diz o texto. Era tecnologia militar de ponta na época. Dava uma vantagem enorme nas planícies. Carros de ferro. Imagina o poder disso. E Juízes 4 conta uma virada nessa história, né? Uma batalha importante. Isso mesmo. A juíza Débora, que era líder profética, e Baraque, o comandante militar israelita, eles enfrentam Císera e esses carros perto do Monte Tabor. Olha aí a proximidade de novo com a possível localização de Zaanim. Faz sentido a geografia, então. Total. E contra tudo e todos, os israelitas vencem a batalha. Uma vitória decisiva. O exército cananeu é derrotado e o general Císera, bom, ele vê que a coisa ficou feia, abandona o carro e foge, a pé, desesperado. Nossa, fugindo a pé. O general. Que cena. Pois é. E é nesse momento de fuga que a nossa Zaanim entra em cena. Ou melhor, as redondezas dela. Ah, não foi na cidade. Não. O texto bíblico é bem específico. E o nosso material reforça isso. Cícera não vai para Zaanim. Ele foge para perto de Zaanim, para a tenda de um homem chamado Éber. Éber. Isso. Éber era do povo queneu e estava acampado naquela área. Queneus. Quem eram eles? Tinham a ver com os israelitas? Tinham sim. Os queneus eram um grupo meio nômade, ou seminômade, tradicionalmente ligados ao trabalho com metal. O nome pode vir de ferreiro. Interessante. E eles tinham laços antigos e geralmente amigáveis com Israel desde a época de Moisés. O sogro de Moisés, Jetro, era queneu. Ah, é verdade. Mas eles mantinham a identidade deles, não eram uma das tribos de Israel, viviam meio que nas bordas dos territórios, como Éber estava fazendo ali, perto de Zaanim. Essa posição meio intermediária talvez seja importante para o que acontece depois. Entendi. Então, Cícera chega na tenda de Éber procurando refúgio e quem recebe ele é Jael, a esposa de Éber. Exato. A cena que descrevem é tensa demais. Ela convida para entrar, dá leite para ele, talvez para ele dormir mais pesado, cobre ele com um manto e ele, exausto, confia nela e dorme. Eu preciso lembrar que a hospitalidade no Oriente Médio Antigo era um código social muito forte. Oferecer abrigo, mesmo ao inimigo em fuga, criava uma obrigação de proteção, pelo menos temporária. Cícera deve ter se sentido seguro ali. O texto até menciona que havia paz entre o rei Jabim e a família de Éber. Mas aí vem a reviravolta. Jael quebra esse código de um jeito brutal, né? Totalmente. Enquanto ele dorme, ela pega uma estaca de tenda, uma coisa do dia a dia dela para prender a tenda, e um martelo e mata o Cícera. Cravando a estaca na têmpora dele. É um ato chocante. Nossa. Violento, inesperado.
Ainda mais vindo de uma mulher dentro da tenda dela, quebrando essa regra da hospitalidade. O artigo até cita uma ilustração famosa do James Tissot, que mostra Jael mostrando o corpo para o Baraque que tinha chegado procurando por Cícera. É o clímax da história. E se a gente conecta isso tudo, né, o assassinato de Cícera pela Jael foi o golpe de misericórdia na ameaça cananeia naquela guerra. Acabou com a liderança deles. Exato. Desmoralizou qualquer chance de reagrupamento e selou a vitória israelita. O resultado, segundo os juízes, foi um longo período de paz. E a Jael é celebrada no Cântico de Débora, no capítulo 5, como bendita entre as mulheres. E a conexão com Zarnim nisso tudo? Como esse evento todo afeta o nosso entendimento da cidade? Olha, a importância de Zeanim na história vem quase que totalmente dessa proximidade geográfica. O ato da Jael não foi em Zeanim, foi perto dali, na tenda do Éber. Ah, entendi. A cidade em si não foi palco da ação. Não diretamente, mas por causa dessa proximidade, um lugar que talvez fosse só mais um nome na lista lá de Josué, acaba sendo lembrado, fica associado a esse evento super dramático que mudou o rumo da guerra para Israel. Se o Císara tivesse fugido para outro lado, talvez a Anim fosse ainda mais obscura para a gente hoje. Então, o que tudo isso significa? Vamos tentar amarrar as pontas do que a gente tirou do material. Zaanim, um lugar pequeno, lá em Naphtali, norte de Israel. Isso. Localização exata a gente não sabe, mas talvez perto do Monte Tabor, na Galileia. Vida provavelmente agrícola. O nome Zaanim significa remoção ou migração, o que é bem curioso. E a fama dela, ou a lembrança histórica, não vem dela mesma, mas de ser o cenário geográfico para o assassinato do Císara pela Jael. Um momento chave em Juízes. Lugares que parecem sem importância podem, de repente, por causa de um evento inesperado, virar palco de momentos decisivos. É verdade. A história não acontece só nos palácios ou grandes cidades. Às vezes, o destino de um povo é decidido numa tenda isolada, perto de um vilarejo esquecido. Zanin nos lembra disso. A importância histórica pode vir de conexões inesperadas. E essa análise toda, baseada em textos antigos, interpretações, como a do artigo que a gente usou, nos dá só uns flashes, uns fragmentos, né? Com certeza. É como montar um quebra-cabeça faltando muita peça. A gente tenta conectar os pontos para entender esse passado tão distante. A própria dúvida sobre onde Zanin ficava mostra isso. A arqueologia nem sempre confirma tudo dos textos. Precisamente. E sempre tem camadas de interpretação. A própria ação da Jael, por exemplo. Sim. Na narrativa de Juízes, é um ato heróico, de libertação, talvez até inspirado por Deus. Mas se a gente olha com outros olhos, ou mesmo pelos códigos da época, sobre hospitalidade, é uma traição violenta. Reconhecer essas várias leituras faz parte de um estudo mais sério, né? Com certeza. E pensando nesses fragmentos, nessas camadas, fica aqui uma última reflexão, uma coisa que o material meio que inspira a gente a pensar mais fundo. Manda. O nome Zaanim significa migração, remoção. Certo. Certo? E o evento principal acontece na tenda de Éber, um queneu. E os queneus eram conhecidos por serem nômades, seminômades, com um povo de migração, essencialmente. Interessante essa conexão. Será que é só coincidência? O nome do lugar e a característica do povo que protagonizou o evento decisivo ali perto? É uma ótima pergunta. Será que tem algo mais aí que não ficou registrado? Pois é. Talvez a escolha do Éber de acampar justamente ali, perto de um lugar chamado migração, talvez não tenha sido por acaso. Talvez refletisse algo sobre a identidade queniana ou sobre como funcionava o movimento de pessoas naquela fronteira. Ou talvez Zanin já fosse um ponto conhecido de parada para grupos como os quênios. Quem sabe? Não dá para afirmar com certeza. Mas é uma possibilidade fascinante, né? É fascinante. Essa possível ligação entre o nome do lugar e o povo do evento-chave deixa a gente pensando nas histórias não contadas, nas conexões que podem existir por baixo da superfície dos textos antigos. Exato. E como o significado de um lugar é moldado pela geografia, pelo nome, mas também pelos dramas humanos que acontecem ali perto.
Zanin, a pequena cidade da migração, acaba nos lembrando que até os lugares mais discretos podem guardar ecos de grandes movimentos e momentos decisivos.